Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como é feita a produção de anticorpos monoclonais em nicotina tabaco. Podemos pensar que somos construídos de diversas pequenas estruturas chamadas células. Em situações normais e saudáveis, essas células nascem e morrem e têm seu funcionamento controlado. Cada uma tem sua função especializada de acordo com sua localização no nosso corpo, como, por exemplo, as células que absorvem comida em nossa barriga, depois que comemos, ou as células que passam a receber sinais em nosso cérebro. O ciclo de vida dessas células compreende sua replicação, ou seja, uma célula se divide e dá origem a duas células. Porém, quando a célula perde sua capacidade de controlar sua replicação, seu crescimento desregulado causa o que chamamos de tumor. Caso esse crescimento de célula seja rápido e invada outras partes do corpo, é chamado de câncer, uma doença muito agressiva dependendo do tipo de célula afetada. A ciência tem feito inúmeros estudos e pesquisas sobre o câncer e como podemos lutar contra essa doença. Para falar sobre a descoberta científica que vamos apresentar, é importante lembrar que nosso sangue é responsável por levar ar e nutrientes para todos os lugares do nosso corpo. O sangue viaja dentro de nós pelos chamados vasos sanguíneos. Você provavelmente já viu o que acontece quando amarramos um fio muito apertado em volta dos nossos dedos, certo? O dedo fica inchado e roxo. Isso porque as veias que levam o sangue até os nossos dedos foram apertadas e o sangue não conseguiu passar. Quando soltamos o fio, o dedo volta à sua cor normal. Assim, é importante lembrar que todas as células precisam de sangue para sobreviver, inclusive as células do câncer. As novas células se replicam sem parar, formadoras do câncer, também precisam que novos vasos sanguíneos sejam formados para receber esse sangue. Sem a formação desses novos vasos sanguíneos, as células não conseguirão sobreviver pela falta de sangue, assim, parando o câncer. Há diferentes jeitos que essas células recebem mensagem. Uma delas é pelos chamados fatores de crescimento. Como se o fator de crescimento fosse uma carta e na célula houvesse uma caixa de correio. Quando a carta chega na caixa de correio, a célula sabe que ela deve começar a se replicar. Há uma carta específica que sinaliza para as células que formam os vasos sanguíneos crescerem e formarem novos canais por onde o sangue passará. Sabendo da necessidade da carta chegar até a caixa de correio para que as células criem novos vasos sanguíneos que nutrirão o câncer, os cientistas pensaram: por que não impedir que a carta chegue na caixa de correio? Assim a célula não será avisada que ela tem que crescer e nutrir o câncer. Temos o chamado sistema imune, nosso exército composto de diferentes tipos de soldados que nos protege contra tudo que entramos em contato que possa nos fazer mal. Os soldados são chamados de anticorpos. Podemos pensar que corpo significa tudo que não pertence naturalmente ao nosso organismo. Assim, anticoisas estranhas que fazem mal. Há soldados da linha de frente que atacam prontamente qualquer coisa que possa nos fazer mal. E há soldados que atacam somente um inimigo específico. Esses são chamados de monoclonal. São treinados especificamente, são expertos em lutar contra seu único inimigo. É possível treinar soldados para lutar contra algo específico. Um exemplo disso é a vacina, outro assunto da ciência muito importante. Quando tomamos as vacinas, estamos treinando nossos soldados para lutar de forma eficiente no futuro contra uma doença específica. Também é possível fazer isso em laboratório, como é o caso dessa descoberta científica que queremos explicar hoje. Todos os seres vivos têm uma maquinaria dentro de suas células. Sua organização e funcionamento é diferente entre diferentes tipos de seres vivos, porém algumas espécies têm seu funcionamento mais parecido entre si do que os outros, por exemplo, os animais e as plantas que a gente está falando agora. As células, elas produzem as proteínas, que elas seguem uma receita. Essa receita é chamada DNA. O DNA é um conjunto de 4 diferentes moléculas, que eles são representados por 4 letrinhas. Essas 4 letrinhas são responsáveis por produzir uma proteína. Num processo chamado engenharia genética, nós conseguimos jogar esse DNA em outro organismo e produzir essa proteína. Por exemplo, pegar o DNA de um bichinho ou um animal, colocar na planta para ela produzir essa proteína, já que a receita é a mesma. E por que não fazemos com animais, mas sim com plantas? Porque sabemos que os animais podem se machucar. Então evitamos, já que as plantas não sentem dor, evitamos que fazemos isso nos animais, por exemplo. Então o DNA é a receitinha para a proteína. E a engenharia genética é quando você pega essa receita, põe em outro organismo para ela produzir essa proteína. Mas os soldados, ou anticorpos que a gente mencionou antes, eles são proteínas, ou seja, há um DNA, uma receitinha, que é capaz de produzir esses soldadinhos. Agora, lembra da caixa de correio e carta que a gente comentou? Então, a carta é chamada um fator de crescimento, que ajuda as células a crescerem. E a caixa de correio é o receptor desse fator. Essa caixa de correio é chamada de VEGFR2 e a carta é chamada de VEGF. A gente precisa que esse soldadinho anticorpo impeça da carta de chegar à caixa de correio, pois assim não haverá tumor. Por se essa carta chega muito frequentemente na caixa de correio, as células começam a expandir de forma desproporcional, causando danos. Mas como que a gente pode treinar os soldados, ou seja, fazer que eles atinjam essa caixa de correio especificamente? Pois é, a caixa de correio ela foi isolada, ou seja, o VEGFR2, e colocada em um camelo. Eles conseguem produzir um soldadinho menor, chamado de nanocorpos. Eles têm uma parte do anticorpo que a gente preta, do soldado grande, mas é tão eficaz quanto, então ele funciona direitinho. O sistema imune, que são soldadinhos do camelo, eles reconhecem que essa caixa de correio era estranho e treina soldados para lutar. Aí a gente consegue obter esse anti-VEGFR2, ou seja, um anti-caixa de correio. E aí você descobre o gene, ou seja, a sequência de DNA, as 4 letrinhas, que são necessárias para essa proteína. E qual é o objetivo dessa pesquisa que a gente fez? Era colocar esse de DNA na planta para que ela possa fazer soldadinhos e para que a gente possa usar contra antitumores essas células que machucam o organismo humano. Nesse caso, nós usamos um vírus conhecido como vírus mosaico, que ele infecta o tabaco. Nesse caso, nós vamos usar ele como um vetor para fazer a produção desses soldadinhos que tanto queremos. Então, esse vírus vai infectar as células da folha da planta, e vai criar uma fábrica de produção desses soldadinhos que tanto esperamos. E assim, teremos o nosso produto final esperado. Essa é apenas uma das descobertas que a ciência trouxe para nos ajudar. Viva a ciência!